Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, sou líder da Build Loss Prevention aqui da Neoway e estamos para inaugurar nosso primeiro podcast de fatos e fraudes. Hoje nós vamos falar das iniciativas de onboarding e quais são os seus riscos e quais são as vantagens aí de ter sistemas que apoiam toda essa entrada aí de clientes, fornecedores e parceiros. Hoje comigo tem dois convidados especiais, né? Primeiro é o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, muito prazer estar aqui. O Rodrigo ele faz a gestão de fornecedores, né, de conformidade da rede Droga Raia. E comigo aqui ao lado está com a Kelly Feltrin, que é a nossa gerente de produtos lá na nossa estrutura de Loss Prevention. Tudo bem, Kelly? Tudo certo, e vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. E nesse começo, aí, nesse 1 ano que a gente já tem juntos, né, acho que a primeira pergunta eu não posso fugir muito dela. Né? Conta um pouquinho para nós das agruras, preocupações e como que a gente, Neoway, e como que todo o seu time lidou, né, com as soluções, como que começou essa parceria, puder falar um pouquinho a respeito. Eu não sei o quanto que eu serei objetivo, conseguirei, porque a pergunta é muito interessante, mas como começou estas conversas com a Neoway? A gente como RD, então é uma empresa, a maior empresa do varejo farmacêutico, então quando nós falamos de volumes, são sempre na escala, quase que eu brinco internamente, estratosférica. Então a gente fala de um volume muito grande de novos fornecedores, os fornecedores já do legado. Então a gente precisava cada vez mais de soluções que agilizasse o processo de onboarding dos parceiros. E quando a gente fala de agilizar, no assunto compliance que vocês conhecem muito bem, tem sempre aquele binômio, aquele cuidado, agilizar sem aumentar o risco. Agilizar, mas sem focar apenas na velocidade, mas garantindo o compliance e as condições das empresas. Então a gente buscou no mercado soluções e encontramos na Neoway uma convergência muito grande. E a capacidade de... depois eu sei que nesse bate-papo a gente vai conseguir entrar, senão eu vou responder, vou falar uma hora seguida. Exatamente, vou falar uma hora seguida aqui, sem parar. Mas tivesse a capacidade de integração e que fosse positiva para os nossos clientes internos e também para os nossos parceiros comerciais, atendendo às expectativas de ambos, sem abrir mão do compliance. Mas, Rodrigo, se puder, vou dar um passinho antes. Como que favor. era antes da gente estar juntos, né? Se eu digo RD e Neoway, né? Quando você entrou, onde que você viu que você precisava buscar um parceiro para poder se ancorar? Quais eram os seus principais problemas ou o seu problema principal lá? Que você viu na Neoway, putz, aqui eu tenho uma chance de a gente junto evoluir e criar um ecossistema mais ágil, vamos dizer assim. Bacana. Então, a primeira é o timing. Eu falei de velocidade, de agilidade. Então, o prazo que nós tínhamos para fazer a avaliação de um parceiro comercial e para que nós conseguíssemos devolver para as áreas de negócio um resultado confiável e rápido. Então, a gente tinha um prazo que variava entre 7 a 10 dias úteis para nós termos uma avaliação de risco. Então imagina, numa volumetria bem grande, às vezes 100, 150 novos fornecedores ou mais. Por mês. Por mês. E a área de negócio, olha, preciso cadastrar esse fornecedor. E você tem todas as negociações, você precisa aproveitar. Às vezes, dependendo do produto, você tem aquele período para você fazer a aquisição no preço adequado para viabilizar os negócios. Então isso causava um estresse, uma fricção muito grande com as áreas. Então eu cheguei quase que com uma área com uma represada em termos de volume de fornecedores. Então o principal pilar, Eric e Kelly, era a velocidade. Então saí dos 10 dias úteis. Você era o patinho feio do time? Olha, eu cheguei e... Da área, né? Várias vezes eu falei, nossa, eu vou sair correndo, eu vou voltar para a empresa onde eu estava. Por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz isso? Tamanho do desafio. Mas a gente só aprende com os desafios. Então, esse foi o primeiro pilar, velocidade. O segundo, confiabilidade, credibilidade de quem faz a avaliação. Então, esse foi um outro ponto, Eric e Kelly, que foi importante para a Neoway. E antes, se eu não me engano, já tinha tido a fusão, a aquisição, me corrijam, da Neoway pela B3. Então isso traz, obviamente, uma confiabilidade em relação ao parceiro, ao tipo de avaliação que está sendo feita. Esse foi o segundo pilar. E o terceiro pilar, a capacidade em entender as nossas necessidades com esta experiência e trazer a integração entre os sistemas.
sem dúvida a gente vai falar mais a respeito, mas são esses 3 pilares: velocidade, credibilidade e capacidade de integrações tecnológicas. Isso é um grande desafio em todas as empresas, né? Porque às vezes não é muito o métier dela, né? Quanto mais fazer uma integração com software, que é algo que as pessoas não olham tanto, eu digo do ponto de vista assim, fazer integração de sistemas que fazem análise de conformidade ainda é uma certa novidade, né? Ainda mais quando você acaba de entrar numa área que você tem lá seus problemas e tem recursos limitados e quer trazer algo que relativamente novo, né? Que poucas pessoas ainda utilizam. Hoje as pessoas vão muito no acesso manual, por exemplo, dados descentralizados, né? Não tem uma metodologia específica, às vezes as pessoas, cada um faz de um jeito, né? Sim. E aí imagino que tenha sido um desafio grande. Sim, se você me permite complementar, e o desafio era reestruturar toda a área. Então, o desafio não era só esse. A gente tem um problema de onboarding. Rodrigo, aceita o desafio de vir e corrigir isso? Se fosse só isso, seria bem fácil. Muito provavelmente eu nem teria sido o escolhido, digamos assim. Então, o desafio era reestruturar todo o processo. E isso trouxe Eu costumo usar uma analogia, Kelly e Eric, que o pessoal fala, trocar o pneu com o carro andando. Isso eu nunca vi. Mas eu sei que acontece. Os especialistas em avião devem falar, putz, você está falando um monte de besteira. Mas assim, dá para abastecer um Boeing, um avião, um caça com ele voando. Então eu falo que o desafio foi semelhante. Você tem um Boeing, você tem uma empresa gigantesca, você precisa fazer uma série de diminuir a velocidade, diminuir a altitude do avião para conseguir fazer esse abastecimento. É o que a gente precisou, foi o que a gente precisou fazer várias vezes, essa reestruturação. E você me falou que no começo eram 7 dias úteis, é isso? De 7 a 10. 7 a 10? Se você tivesse um pouquinho de sorte, 7. Putz, eu não era o meu dia de sorte. Aquele fornecedor ou aquela área de negócio não está com tanta sorte. Aí virava 10. Não é nem pela complexidade ou grau de risco do fornecedor. Era realmente do processo, demora mesmo que engargalava. Acabava demorando, porque o processo, obviamente com todo o cuidado do mundo, sem citar empresas, ele era manual. Então a análise era manual. E aí você recebia um relatório com base numa análise manual. Então, de repente, outros clientes desse mesmo parceiro tinham o resultado em 2, 3 dias, 4. É que a gente, pela nossa volumetria, acumulava. Então, acabava represando. Entendi. Talvez esse era o fator. E de 7 a 10 dias úteis, estamos em quanto tempo de análise agora? Não sei, 7 centésimos, milésimos de segundos, talvez. Eu estou aproveitando o 7 como indicador, mas sem dúvida nenhuma em segundos. De 7 dias para 7 segundos. Exato. É uma excelente evolução. Bastante. Ainda mais para as áreas de negócio. Sim, imagino que as áreas de negócio, eles podiam até usar de muleta, né? A depender do que estava acontecendo, né? Pô, não estou vendendo porque estão levando 10 dias para provar. Ou eu não estou comprando, desculpa. Imagina. Não, eu queria falar, a culpa, né, lá é a área de gestão de fornecedores está me barrando, né? E agora a prova em 7 segundos, né? Agora o cara tem que fazer o compelling dele rápido. Exato. Né? Mas não se preocupem, vocês sabem que a área de compliance, ou mesmo outras áreas que precisa de uma avaliação mais profunda, sempre, ou normalmente é responsabilizada. Então, assim, os 7 segundos deixou de ser um desafio. Mas tem outras coisas que a gente precisa melhorar. E o que é interessante? Quem não acompanha o histórico, né? Então, por vezes, numa empresa, uma companhia dinâmica, as coisas mudam e às vezes quem não acompanha o histórico de como era, chega com 7 segundos. Tá, então isso não é o suficiente. Não, e não é mesmo. Mas já teve uma evolução bem grande. Não, e o melhor de tudo, né? Uma evolução não só na questão de tempo, né? Mas também na qualidade da análise, né? Na padronização. Ele falou que acho que é o principal desafio, né? Não adianta você também só escalar e trazer problemas para dentro. Aí você fala, resolvi a velocidade, mas o risco seguiu altíssimo. Não, você garante a profundidade e a segurança para trazer, né, esse novo parceiro, enfim, para dentro do negócio. E aproveitando, Kelly, a gente está com o Rodrigão aí, que é super, né? Tá super dentro de tecnologia, tá totalmente vinculado conosco, né? Exato. Eu acredito que a gente tem um contato aí com a Ana, né? Que é a Customer Success, né? Exato. Que é também, acho que ela faz esse meio de campo, né? Muito. Bacana. Mas aí eu queria ver, Kelly, o que você acha nesse caso do Rodrigo a respeito do mercado? Você acredita que esse tipo de questão de agilidade, tempo, é algo que é comum, né? Com relação à maturidade, você uma visão mais, vamos dizer assim,
agnóstica dos mercados, né? Como que você olha como necessidade principal dessas pessoas? É a questão de tempo, é a questão de qualidade? Como que você pode avaliar isso em termos de necessidades primárias? Com certeza. Quando a gente olha para o mercado, eu vejo que as dores são muito parecidas com o que o Rodrigo trouxe. Principalmente áreas de compliance, de conformidade de modo geral, análise de risco, auditoria interna, externa, enfim. A gente está falando muitas vezes de equipes ou equipes extremamente enxutas. E aí o que isso implica? Em desafios de investimento, né? Comprovar o valor da sua existência, distribuir atividades operacionais com estratégicas, né? E é o que você falou, é o desafio também do próprio relacionamento interno com as outras áreas de negócio, que muitas vezes já olham para o compliance dizendo que ele é o inimigo dos negócios, quando na verdade ele só quer garantir uma sustentabilidade, né? Ali do processo ele quer ser um facilitador, mas é toda uma mudança cultural. Então, quando a gente olha, né, tem setores naturalmente que são muito mais regulados do que outros, então acho que essa cultura já faz mais parte do dia a dia, mas quando a gente olha numa esfera federal, existe uma série de regulamentações que são cross, né, então o apelo existe, mas acho que também tem que ter aquele tone of the top, né, a diretoria também engajar nesse tipo de tema para você conseguir cascatear isso dentro de casa, né, e aí, enfim, fomentar esse tipo de iniciativa para trazer escala, para trazer velocidade, mas com segurança, com dados, né, de qualidade, e agora a gente está no mercado que o dado, né, era o petróleo, ele é mais do que petróleo hoje em dia, né, então a gente, enfim, precisa resguardar e ter, como você colocou, né, a chancela de uma empresa da B3, que é uma empresa regulada, a Neoway já zelava muito por isso ali, participando de, né, discussões com a NPD, uma série de coisas, então acho que a gente só uniu forças para passar ainda mais robustez para os nossos clientes, né, e para um mercado que acaba sendo carente disso, porque você surgir como uma empresa nesse segmento, às vezes é muito fácil, né, agora você mostrar toda a sua governança e estrutura por trás é que acho que é o grande desafio. E Kelly, desculpa, Eric, você me permite trazer alguns complementos. Isso a gente costuma mencionar que é uma evolução. Então, quando você perguntou do tempo de parceria, 1 ano, mas na verdade da implantação do sistema, ele operando nesses moldes, aí já não completou 1 ano. A gente está com 10 meses aproximadamente. Então é um processo de evolução. E uma coisa que em compliance, vocês devem ouvir quantas pessoas, grandes empresas já mencionaram, que não existe necessariamente o risco zero. É o quanto você está disposto a correr risco. Quais serão estes riscos? Então é uma evolução. A gente também estuda, analisa, nosso time interno junto com o time de vocês, como é que a gente melhora cada vez mais agora com inteligência artificial, com as ações preditivas, como é que a gente prevê, de acordo com o histórico, uma empresa que pode apresentar algum problema, quais serão esses problemas. Então, é uma evolução. Eu costumo falar que, independentemente de quanto tempo eu esteja nesse assunto, nesse tema, e vão quase 20 anos, 2 décadas, esse ano completo 19, a gente está sempre aprendendo. Então, é esse mindset, essa mentalidade que a gente precisa ter de o que dá para ser melhor, o que dá para fazer melhor, quais são os riscos que estão e surgem novos, né? Como você falou, é evolutivo porque a tecnologia evolui, né? A criatividade humana, quando você acha que já bateu certos limites, ela não bateu. Você resolve um problema e vão surgir outros 3 de criatividade, né? Então, assim, você tem que estar acompanhando, senão é o que você falou, você investir, que lindo, deixou robusto, mas ficou totalmente defasado, né? Então, essa questão de calibrar uma regra, de entender um novo dado, ou se o comportamento da tua base mudou de alguma forma, é crucial. Não, se tem uma coisa que não é igual no mercado, é a régua de risco, né? Aliás, acho que essa que é a arte do mercado, né? Porque cada um tem a sua medida de risco, e esse risco até dentro da empresa, como você mesmo disse, né? Ele não é estanque, ele vai variando, porque fatores externos e internos podem acontecer a qualquer hora, e não basta você estar sempre fazendo aquela linha, né? Você tem que ser uma escala evolutiva, uma escala de apertar mais, né, ou afrouxar mais a depender do business, né? Exatamente. Que é um fator de fricção. Eu até no começo fiz uma brincadeira, né, daquela questão de análise, 7 dias para 7 segundos, né? Botei a culpa no colo do comercial, obviamente, toda uma empresa busca por eficiência, né? E aí eu gostaria de saber de ti, Rodrigo, como é que é essa etapa de eliminar essa fricção? O quanto é isso importante no dia a dia, né, nessa esteira de avaliação de fornecedores também? O quanto isso é importante para a RD, né? Bom, como eu mencionei, para eu não ser repetitivo, mas o volume é muito grande, então a gente atende, até nessa informação não tem problema nós compartilharmos, são 3 grandes áreas, porque isso está sempre no nosso relatório integrado de sustentabilidade. Então são 3 grandes áreas, 3 tipos diferentes de parceiros comerciais, ou 4.
Fornecedores de diretos, então é o produto que a gente comercializa de uma grande marca, ou de uma marca que não é a nossa. Fornecedores de RD marcas, que aí são os produtos Needs, NutriGood, enfim, CareTech, tem N marcas. Fornecedores de suprimentos, que é tudo que faz essa empresa operar. Então, tudo que a gente não vende, mas a gente consome. Sellers, então sellers são as empresas que comercializam os produtos delas no nosso marketplace. Então, há 4 grandes categorias, fora outras categorias como especiais. Então, imagina que a gente lida com pelo menos 4 grandes atores lá dentro. A questão da fricção, do dinamismo, é fundamental você atender. Então, essa integração, nós termos um parceiro que conseguiu integrar as tecnologias da Neoway com outro parceiro interno para fazer um processo de onboarding em 7 segundos, ele foi fundamental porque ele arrefeceu a temperatura, o anseio com as áreas de negócio. Então, deixou de ser um problema o tempo de avaliação de um background check, por exemplo. Então, ter a parceria com a Neoway já ajudou muito nessa frente. Porque como é que funciona? O case propriamente dito, acho que você vai acabar perguntando isso, mas depois a gente encaixa. Mas dá um spoilerzinho. Vou dar um spoiler. Basicamente não tem quase uma intervenção humana nisso. Antes, retorno para sua primeira pergunta, Eric e Kelly. Antes, como é que funcionava? A gente recebia uma demanda da área de negócio, então, por exemplo, suprimentos, que em termos de volume é a principal área, o nosso principal cliente. Claro que a gente sempre reforça que a gente atende outras áreas. Então, a gente recebia uma demanda, um processo de onboard de cadastro de fornecedor. O nosso time, tinha uma pessoa do nosso time que entrava no site do parceiro e digitava o CNPJ, dava enter, e aí esperava o resultado. E esse parceiro tinha 2 ou 3 avaliações diferentes. Então, em uma avaliação, a empresa podia ter uma nota, na outra nota. Como é que a gente explicava ou explica isso para a alta direção, para os executivos, que eles não estão ali no dia a dia? Você não consegue. Aquele negócio, começa a explicar muito, reveja o processo. Não é para ficar explicando tanto. Para ser algo de fácil compreensão. Então, tinha intervenção humana. Hoje não tem. Depois, se quiser, vocês, né? Eu entro no detalhe para não responder todas aí, de repente, as perguntas que você tem. Você separou. Mas eu respondi essa, Eric. Aliás, isso me levantou até uma pergunta que é assim, cara, você apontou aí até uma parte de um processo que teve uma evolução, né? De você conseguir concentrar a decisão e a informação num lugar só. Mas na opinião de vocês, quais são os erros mais comuns que ocorrem? E aí eu falo uma forma de mercado mesmo, tá? Não precisa ser um ponto específico a respeito de fornecedores, tá? Mas o que vocês acham que às vezes o pessoal peca ou patina ou às vezes tem que reavaliar? Posso? Pode Ladies começar. First? Não, fica à vontade. Bora lá. Já está engrenado. Então tá bom. Eu gostei que você tinha usado a palavra, Eric, erro. E eu não tenho essa pretensão de falar quem está errando ou não. Porque eu acabei de mencionar que a gente está sempre aprendendo. Quem sou eu para corrigir alguém? Background que a pessoa tem, que ela traz experiência. Mas assim, alguns deslizes, algumas falhas que eu vejo que acabam acontecendo. É você, por exemplo, ter como fator que define se você vai fazer uma avaliação de risco ou não, só o spend de uma empresa. Então, quanto que um fornecedor, vamos lá, como é que eu vou explicar isso melhor? Quanto a gente paga por uma empresa em um ano? Então, de acordo com o valor, a gente define se faz um background check, se o background check ele é mais profundo, ele é mais superficial. Então, na minha percepção, é quase 20 anos nesse assunto. Ter o spend como fator principal, eu vejo que é um deslize. Pode enviesar muito, né? Sim, porque às vezes você é com aquela empresa que você quase não paga muito, olhando o seu faturamento, comparado com outras, ela pode trazer um problema reputacional gigante para a sua empresa. Porque, por vezes, ela é menor. Por vezes, a marca dela é desconhecida. E, por conta disso, você vai ser responsabilizado. Então, ter o spend como único fator, eu vejo que é um fator de risco para o processo de avaliação de risco, né? Fica repetitivo, mas background check das empresas, de compliance. Um outro fator, ele pode ser importante, mas não o principal. Você não diferenciar o tamanho das marcas, o tamanho dos seus fornecedores. Porque muitos fornecedores,
eles têm uma marca tão forte ou até mais conhecida que a sua. Às vezes marcas globais. Por conta disso, Rodrigo, não vale a pena fazer a avaliação? Não, você precisa ter uma avaliação até para você ter um comparativo. Mas se amanhã ou depois ele tiver um problema de compliance, afeta quase que o mundo inteiro. Milhares e milhares de empresas do mundo. O risco reputacional para sua marca ele é menor. Então, saber diferenciar, conhecer essas nuances, Eric e Kelly, é super importante. Você não avaliar uma subcontratação. Então, você tem um parceiro que subcontrata. Nós tivemos casos há 2 anos, aproximadamente, de empresas que acabaram saindo na mídia porque utilizavam um fornecedor, o fornecedor subcontratava e a empresa não fazia a avaliação necessária e aí trazia o risco para dentro, para vocês como consequência, né? Exato. Eu sei que a gente tem uma questão de tempo aqui, mas esses são 2 fatores. É importante a gente entender as nuances, a categoria das empresas. Então, com qual categoria você tem relação? Qual é a atividade daquela empresa? Aquela empresa tem um impacto ambiental grande no seu processo produtivo? Tem. Então, você precisa colocar mais atenção nela do que uma outra, por exemplo, que não tem impacto ambiental, vou falar 0. É porque quem é mais da área de ambiental vai falar, putz, o Rodrigo sempre tem impacto. Não, sim, mas uma coisa é você ter um impacto porque você explora alguma matéria-prima. Outra é porque você tem impacto porque seus funcionários eles utilizam voos, aviões o tempo inteiro, aí tem os gases de efeito estufa que eles são gerados de maneira indireta por conta das viagens. São não é a sua atividade fim, né? Perfeito, Kelly. Respondi, Eric? Sim, claro. Sempre responde. Sempre. Eu tento. Do meu lado, acho que em linha que o Rodrigo trouxe, acho que o principal ponto é já querer sair fazendo. Acho que é super importante você, como empresa ou quem vai assumir a área, entender do negócio. Quais são os riscos? Qual que é a sua atividade fim? Com quem você se relaciona? Qual que é a sua cadeia produtiva? Para você ter uma noção, né, do teu mapa de risco. Porque aí daí você começa a filtrar melhor, como o Rodrigo colocou, o que é que você vai ponderar em cada cenário. Senão, realmente, você vai acabar ficando exposto. Né? E também não assumir, né, algo que eu gosto muito que tem num dos manuais do CGU, é que não tem receita de bolo. Né? Não é pegar e copia e cola aqui. Não, você pode ter diretrizes que são padrões, né, para te dar um norte, porque às vezes você caiu na cadeira de compliance, tá, beleza, por onde eu começo, né, mas você precisa ter clareza do que é o risco, quanto você tá aberto como negócio a assumir de responsabilidade. Senão, realmente, você vai calibrar tudo com pesos completamente desproporcionais, não vai dar valor para aquele pequeno, né? Que normalmente, se a gente pensar no cenário de lavagem de dinheiro, muitas vezes o laranja está escondido, é aquele que você não bota fé. Quietinho, é o cara que está quietinho. Então, é isso. Só porque é pequeno, o risco é baixo. Acho que é simplificar demais a sua avaliação, né? Então, como negócio, independente se você é uma empresa pequena e está querendo aprimorar os seus processos ou uma grande de mercado como a RD, eu começaria por aí. E não ficar estático, né? Não é uma questão estática. Você atingiu o nível lá, está na operação do jeito que você esperava, então só vai rever esse processo daqui 2, 3, 5 anos. Não, isso não existe. Você precisa revisitar o tempo inteiro. Então, várias vezes no ano, eu pego o time lá, eu deixo o time meio louco, vamos revisar isso aqui, vamos pegar o checklist. A gente tem também um processo de auditoria do nosso time, auditoria presencial. Vamos olhar os pesos dos itens, das avaliações da NEL. Então a gente precisa rever, deixa eu cruzar, olhar dados o tempo inteiro. Por isso que a gente renova a nossa política, todo ano passa por uma revisão. Não significa que ela é alterada drasticamente, do início da primeira à última página. Não, mas faz sentido? Será que esse peso, esse critério... E a gente tem trocas constantes com o time de vocês, principalmente a Ana Clara. Sim, um ponto assim que me espanta, né? Como você falou a palavra de monitoramento, né? Que a gente na NEL, a gente tem um conceito de monitoramento diário, né? E quando você vai para o mercado, e às vezes as empresas não têm condições, não é porque elas não querem, elas não têm condições de fazer. Putz, o que é um monitoramento para você? Quando eu revisito a minha carteira de fornecedores a cada 6 meses. Isso para nós aqui, a gente fala, nossa, 6 meses é um período muito extenso, né? E é uma avaliação de PJs só, né? É uma coisa que eu vejo que é um erro que também costuma acontecer. E às vezes é um erro até por uma questão de tempo, falta de capacidade de recursos, né? E de não ter uma empresa aí que consegue plugar todas as informações para uma tomada de decisão. É você fazer uma análise só do CNPJ e ignorar todos os sócios, por exemplo. O primeiro nível, né? Sim. E aí você acaba... Muitas vezes o problema está no sócio, não está na empresa, né? Então você acaba passando ao largo de um risco não identificado, isso que é o pior, né?
você conviver com o risco e aceitar o risco, tudo certo, faz parte, foi o que vocês falaram, né? O risco está aí e uma empresa que não tem risco não abre empresa, né? Se você não quer risco, é que nem investimentos, né? Você tem diversos tipos de investimento, famílias, né? E você sabe que, em tese, os maiores retornos estão em cima daqueles papéis que têm maior risco. Business é assim também, você vai calibrando. Mas quando você passa batido e ignora que você tem que avaliar agentes como os próprios sócios também, isso é um erro. E a questão de monitoramento que, às vezes, vou revisitar uma carteira anualmente, né? Não tem como. Você às vezes você abre uma janela de oportunidades para um fraudador ou uma janela de oportunidades para ser responsabilizado, né? Responsabilização jurídica disso existe, né? Você é coparticipante de tudo aquilo que está dentro do seu ecossistema e o que todo mundo não quer no final é aparecer na capa de uma grande mídia também, né? De jeito nenhum. Então, 2 pontos. Relacionado à primeira pergunta, eu vou falar, nossa, Rodrigo, mas você vai citar a primeira pergunta, que um dos deslizes que acabam acontecendo, não é incomum, Kelly e Eric, é quando você, de repente, uma área de compliance ela está vinculada diretamente ou indiretamente com uma área de negócio. Então, de repente, ela responde para uma área de negócio. Esse é um dos principais deslizes que muitas empresas cometem. Então, por uma questão de estrutura, por uma questão de diretoria, acaba colocando essa área com uma área de negócio. Então, por exemplo, na RD na RD Saúde, nós temos independência total. O ideal é que seja independente. Independência total é crucial e é fundamental. Porque quando você negocia com um determinado fornecedor e está sob o seu guarda-chuva também a decisão de aprová-lo ou não, às vezes um deslize que ele tem, não, eu assumo o risco. Então, a mesma pessoa que está contratando, que é interessada na contratação, é a mesma que vai falar, não, pode aprovar. Se der algum problema, eu assumo a responsabilidade. Aí temos um conflito de interesse nascendo. Por menor que ele seja, Kelly, ele vai acontecer. Então, essa independência é um dos motivos, de verdade, eu falei para o meu líder outro dia, é um dos motivos pelos quais eu acredito na companhia e estou na companhia. É por questão desta independência. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu não esqueci, sobre as regras. Você falou das avaliações, vocês mencionaram a cada 6 meses, uma vez por ano, você não citou esse período, mas a gente conseguiu criar com vocês e com outro parceiro tecnológico as regras de negócio. Então, de acordo com o desempenho da empresa com a avaliação da Nelway, ela pode ser, a avaliação pode ser refeita em 3 meses, outras em 6 meses, em até 1 ano. Então, é de acordo com a categoria, com o desempenho dela, isso é automático. E isso tem o histórico, a gente tem todos os históricos das avaliações nesses, digamos, 12 meses, 11 meses, a gente já tem, no mínimo, tem empresas lá com 3 avaliações, porque o desempenho não foi tão satisfatório dentro da nossa régua, que é alta lá dentro. Isso acho que é muito bacana e conversa com o ponto que você trouxe também de previsibilidade, né? Você começa a entender a oscilação também do risco dentro da sua base, para saber onde você aperta ou dá para afrouxar mais, ou se, por exemplo, você está chegando num ponto com algum perfil de fornecedor que você fala, nossa, pera, temos que olhar esse micro aqui, porque só tem problema, a gente está trocando de empresa, mas o comportamento é o mesmo. O que acontece ali, né? Então, também conseguir antever, né? E não ficar só na gestão do risco no pós, né? Trabalhar de uma forma proativa e não reativa nesses casos também, né? Já pensando no longo prazo. Super bacana. E causos do seu dia a dia? Como é que tá? Agora, vamos partir do princípio assim, putz, abrir o coração. Estou num momento onde eu tenho mais tempo para me planejar ou observar o que aconteceu no passado para melhorar cada vez mais no futuro, né? Coisas curiosas do nosso dia a dia. Porque quando a gente fala, vamos melhorar nosso timing para análise de fornecedores, vamos automatizar, vamos monitorar. Que vai sobrar tempo para alguma coisa. Regras de conformidade. Agora libera. Vai. Mas a gente não fala daquelas coisas curiosas do dia a dia, aquelas coisas que acontecem mesmo quando você acha que está tudo legal. Ou é raro, mas acontece com frequência. Exato, aquele 1% que você acha que nunca vai acontecer. Conta pra gente, Rodrigo, algo inusitado que aconteceu, ou diferente. Nossa, talvez essa seja a pergunta das que vocês me fizeram. Não sei. Tá aqui no script, estou seguindo. Então, se nós teremos outras, talvez a mais difícil para eu trazer aqui para vocês um caos. Assim.
Eu acho que, de verdade, por vezes acontece daquele problema que a gente identifica e alguém, até porque não é, de novo, eu falo isso pro meu time, não adianta a gente obrigar e ter a certeza que as pessoas das outras áreas, independentemente de quais áreas elas sejam, elas conheçam o nosso tema. Porque cada um domina o seu dia a dia, ou deveria dominar ou conhecer, pelo menos, muito bem. Então, o que pode ser um caos? Quando é identificado alguma não conformidade, algum ponto mais específico, e aí vem aquela pergunta, mas só por conta disso que a gente não pode contratar o fornecedor? Só. Falei, não, Só só porque por o sócio conta está disso. na lista do trabalho escravo? Não tem nada demais. E se ele aparecer numa mídia de estelionato, né, coisa assim do tipo. Então, às vezes essas perguntas, um tanto quanto capciosas, elas realmente podem ser, não são frequentes, graças a Deus não são frequentes, mas como é que é? Tem aquele... Ou é raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Correto. Então, esse tipo de coisa. Então, a gente identifica, faz a avaliação. Mas a gente não pode fazer o onboard? Não pode. Mas e se meu líder der o ok? Eu falei, então, não vai ser o seu líder que vai que daria essa concessão. Mas a concessão sim. digamos, para vice-presidência para cima. E aí nem vem o pedido de concessão. Tamanha é a credibilidade e tamanha a independência. Por isso que eu reforço. É a independência e a confiança que a alta direção tem no nosso trabalho. Então, nem vão pedir a concessão. E o legal é quando pedem a concessão, mas qual é o parecer da área de governança de fornecedores? O parecer é para não aprovar. Então já foi respondido. Tipo, não precisava ter passado Não por precisava mim. nem mandar o e-mail. Mas você acha que as Exato. pessoas desconhecem as consequências disso? Ou é o famoso jeitinho brasileiro? É um pouquinho das duas coisas Um também? pouco das duas coisas, sem sombra de dúvida. É difícil você ser plenamente ou completamente alienado do risco de uma determinada situação. Eu vejo que é um pouco das duas coisas. Tem Exato. aqueles casos, eu não conheço mesmo. Não, mas espera aí, esse problema não tem como a gente aprovar. Tô Esse é falando, um dos causos. Roubaram, né, do ca- alguma coisa. Você tem um conceito do que é um roubo, né? Algumas coisas estão mais próximas do teu dia a dia. É porque eu penso né? no seu Então, caso, assim, é um grupo enorme, né? Tem uma série de brands e provavelmente 12 ou 14. quem acha que nunca passou ou adquiriu um produto ou serviço do grupo deve estar completamente enganado, né? Porque alguma coisa já deve ter consumido. E eu imagino que deve ter muita regionalidade também, né? Então é uma comunicação que ela é flat, mas às vezes ela tem que ter alguns nuances, né? É que eu não estou nem falando de automação mesmo, né? Estou falando de conscientização e comunicação interna a também. parte educativa que o compliance também tem, né? Do papel e do porquê, Perfeito, enfim, investir nesse tipo de ação e colocar como prática no teu dia a dia, né? Nossa, você lembrou muito bem. É um trabalho educativo, adorei. É um trabalho educativo e ele é consistente. Bater o bumbo o tempo inteiro. Senão você, Bater o quando bumbo o descredibilizar, aí esquece. Nada do que vocês fizerem ou falarem, né? Alguém vai comprar. Porque esse é um lado, né? A gente está falando aqui numa ponta de mega eficiência, né? As soluções que RD mais Neo me trouxe uma automatização e uma excelência e uma parte do processo. Mas a gente tem uma outra parte do processo que é um pouco do dia a dia, do durante e do pós, né? E talvez a integração com outros agentes da própria RD que não estão lá. Às vezes é uma pessoa que nem está na frente não tem acesso a essa informação, né? Pode ser desde até um motorista, não sei. Né? E é importante que bom que a gente está mais confortável nesse lado de entrada, né? Mas o meio e o fim também eles são importantes, né? Até porque é um ciclo virtuoso aí das coisas. Sim, né? contínuo. Eu costumo mencionar que é um monitoramento contínuo e ininterrupto. Então, a tecnologia trouxe muito. Eu falei do caos, mas o que a tecnologia nos trouxe, se nós compararmos com lá há 10, 15 anos, talvez, quando a gente começou nesse assunto, você guardava, era quase que um fichário prontuário de cada fornecedor, não na empresa. Aqueles em que eu arquivos estou, não enormes. na RD Saúde, mas na antiga empresa, você tinha vários armários que você tinha as certidões impressas do fornecedor, todas as avaliações, as auditorias escritas do fornecedor, você tinha o prontuário por fornecedor. Então, olha o que a tecnologia nos trouxe, fica tudo na nuvem, você consegue comparar, então a velocidade que você tem e os termos, que a gente recebia os termos no passado, quando eu comecei, que tinha que ter firma reconhecida. Nossa eu Senhora. tinha um documento do fornecedor que ele se comprometia a resolver um problema,
ou alguns problemas com firma reconhecida. Então, numa avaliação como essa, isso definitivamente acabou. E o que a inteligência artificial ainda não traz é esta análise humana, do ser humano, que tem essa capacidade, hoje, claro, não com a mesma velocidade, mas de analisar as inúmeras variáveis para você emitir um parecer. Mas, por outro lado, não sei se ainda vai perguntar, é o que a gente ainda tem de oportunidade pela frente. Ainda mais quando fala de uma Neoway, a maior empresa de Big Data, não é isso? Da América Latina, não sei se ainda mais, do quanto que as informações podem nos ajudar. E, de novo, eu menciono a questão da análise preditiva. Isso é fundamental. E aproveitando, já que estamos com a nossa gerente de produtos aqui, né? Kel, viu que eu citei 2 vezes, né? Ele tá tentando aí, ó, dar uma dica. Exato. Ele peguei, vou cortar. Na terceira aí, ó. Então vamos falar de futuro, né? Vamos. Estamos todos bem, andando e vivos, né? Mas agora, o que o futuro reserva pra gente? O que você enxerga, Kel, como tendência, né? E também dá um pouquinho de spoiler de onde a Neoway com as soluções de Loss Prevention pretende ir. Estão gravando, né? Responsabilidade. O que eu vejo muito como futuro, acho que está muito atrelado ainda a questão de escala e de performance e uma jornada cada vez mais integrada, né? Acho que por mais que você tenha uma solução em plataforma ou API, enfim, que te ofereça, né, diferentes resultados, o usuário no final do dia, ele, né, o dado pelo dado deixa de ter todo o valor que ele já teve. Ele é super importante, faz muita diferença, mas o que você agrega em cima dele, a informação que você gera, é que vai transformar ainda mais seu poder de decisão. Então, eu vejo a Neoway, né, que a gente tem trabalhado hoje é muito vislumbrando esse objetivo, né, de ajudar a tirar mais fricção agora do nosso usuário com as soluções, né, e enfim, a gente tem hoje, né, um produto nessa ponta inicial que hoje traz essa automação da esteira e que a gente vê nele muito potencial para ser esse orquestrador do restante do processo, né, em caráter talvez modularizado, enfim, não quero entrar nos méritos do como, porque estamos aqui ainda muito no futuro e muita coisa pode mudar, mas o que eu vislumbro, né, o nosso usuário no final do dia, ele pede a confiabilidade de sempre, a qualidade do dado que ele está consumindo, mas com ainda mais inteligência, como você trouxe, seja no caráter preditivo ou na geração de relatórios ali de forma mais inteligente, numa linguagem que seja acessível, porque tem essa barreira quando você gera um dossiê e vai passar para uma outra área que não tem desenvoltura, pode levar a um erro de interpretação e você perde, às vezes, um bom negócio, ou você traz um negócio de risco ali e não toma a melhor decisão possível, né? Então, a gente está trabalhando, olhando muito para esse contexto. E aí, aqui até estendo, né? Trabalha com vários parceiros de negócio também, então não estou falando, né, que talvez vamos chegar lá sozinhos, né? A gente tem todo um ecossistema aí também para zelar, e agora com a força da B3 e do grupo, né, para a gente agregar valor ainda mais para os nossos usuários no final do dia. Rodrigo, você sendo um player importantíssimo, né, representando a RD Saúde, como que você vê sendo o mercado, você falou inteligência artificial, né, mas você acredita, além da inteligência artificial, o que você vê mais como tendência? Mais fontes de dados? Seria algo que seria mais dentro do transacional? Como que você enxerga de uma tendência e até um ponto de evolução da RD, né? Como você mesmo disse, as coisas têm que ser calculadas, afinadas e elas têm que evoluir. Para onde você acha que a gente está indo? Pergunta complexa, por mais simples que pareça. A questão da calibração, então a gente equalizar as avaliações de risco, o background check, de acordo, de repente, com as categorias. Então, olhando o passado, tô viajando aqui, tá, Kelly? A Kelly que é de produtos. É isso. Então, quebrado por categoria, hoje a gente, posso estar cometendo um equívoco, vocês podem me corrigir, mas hoje a gente não tem uma avaliação por categoria, por segmento de empresas. Então, de repente, isso possa ser um futuro. De acordo com os riscos do que aconteceu no passado com aquelas empresas daquele segmento e o que pode acontecer no futuro. Esse é um ponto, que é a questão da calibração. O que a Kelly trouxe da facilidade do parecer, algo mais objetivo, mais resumido, não só para as áreas, Kelly e Eric, mas para a alta direção. Porque isso facilita o entendimento. E uma coisa que
pode parecer simples, não tem necessariamente a ver com o futuro, é o que acaba às vezes acontecendo quando você passa uma avaliação. Mas eu identifiquei um problema nessa empresa de uma outra forma, essa avaliação não pegou? Não, a avaliação não pega tudo, existe um time, existe uma frequência em que você consulta as bases de dados. Não dá para consultar a cada segundo toda a base de dados, isso seria impossível. Sim. Então é cada vez mais trazer estas avaliações, além da questão da equalização, dividir por categoria, trazer para uma forma mais, não digo amigável, mas que facilite a compreensão de quem não seja das pessoas que não sejam das áreas de compliance ou mesmo do jurídico. Deixa eu ver se eu entendi, são 2 pontos, né? Putz, eu tenho uma esteira de certa maneira bem automatizada. Só que aí o momento de reflexão tá, legal. Como que eu faço para evoluir isso, talvez me utilizando de novas tecnologias, né? Sim. Essa calibragem que é feita hoje, ela é feita de uma forma, de certa forma, manual. Você vai lá, tem que ver o resultado, medir o que deu certo, o que não deu certo, onde você pode evoluir, só que isso ainda é manual. O que você está falando seria, putz, eu preciso pegar todo esse histórico que eu gerei dentro da empresa, né? Conseguir reprocessar isso, quiçá numa IA, para ela dar sugestões da própria política e como calibrá-las. Seria nessa linha, né? Essa é uma ponta. Agora, uma outra ponta também, que é aquela ponta pós-decisão automatizada, né? Por um caso de uma, sei lá, se a gente poderia classificar em aprova sem ressalvas, reprova com todas as ressalvas, ou numa coluna assim, essa política aqui não me é assertiva, né? Talvez já gerar um conteúdo em cima daquilo para facilitar a tomada de decisão. E aí em várias camadas, né? Mas a questão da proximidade com o cliente para segmentar as avaliações, olhando o futuro, mas principalmente o passado. Isso é super importante. Sim. Então, uma indústria, estamos falando da RD, mas uma indústria farmacêutica, o que normalmente acontece de risco nesta categoria? Mas Rodrigo, isso lá vocês podem fazer, mas com a visão, o conhecimento empírico e de, digamos, todos os clientes da Neoway, fica muito mais fácil e assertivo. Fica mais precisa a avaliação. Perfeito. Bom, então fica uma ideia, né? Hashtag fica ideia. A dica aqui, ó. Fica a dica, né? E essa questão de discussão até de entrada, né? De mostrar valor, acho que a gente já deixou bem claro aqui que em termos de tempo, né? Contribuiu bastante aí essa ação com a RD Saúde e a Neoway, a gente já entregou bastante valor. Bom, vamos finalizar, né? O papo sempre é bom, sempre estendemos, né? Mas eu queria aproveitar para agradecer novamente, Rodrigo, você é um parceiro nosso aqui, sempre está à disposição para falar conosco, né? Sem dúvida. Queria agradecer muito sua participação aqui nesse nosso primeiro podcast, né? De fatos e fraudes, né? E suas considerações finais, por favor. Pô, mais uma vez, sou eu quem agradece, de verdade, em nome da RD. Agradeço a RD por ter autorizado. Então, obrigado, Eric, obrigado, Kelly, a Neoway, ao Grupo B3. E é um prazer falar sobre esse assunto de uma maneira tão leve e também com tanta seriedade. Muito obrigado. Kelly, muito obrigado pela sua participação. Você contribui demais com esse nosso bate-papo. E eu queria agradecer também a nossa audiência, né? Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Esse é o nosso primeiro podcast de fatos e fraudes. Então, gostaria de pedir para vocês, gostaram do conteúdo? Curtem e compartilhem, por gentileza. E em breve nós teremos uma próxima edição de Fatos e Fraudes. Conto com você lá. Até logo.